obra O Céu e o Inferno completou no último agosto 150 anos desde a sua primeira edição. É uma obra excepcional que transforma o paradigma em relação ao pensamento de vários conteúdos, fazendo toda a diferença na nossa possibilidade de reorganizarmos ou de organizarmos as nossas escolhas para um futuro pleno de paz e de felicidade. Allan Kardec, o insígnido codificador da doutrina espírita, ao desenvolver a quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, parte, aliás, que ele vai dedicar como exímio pesquisador ao enfrentamento da dedução das consequências das escolhas do espírito em relação à lei divina, naquela magistral pesquisa que se transformou numa tese revolucionária na face da Terra, a doutrina espírita, e que ele dividiu, como toda boa pesquisa, em 4 partes, ficando a primeira destinada à definição do objeto a ser pesquisado. Toda pesquisa tem esse desafio, exatamente o que é que eu vou investigar. Verificando os 3 elementos gerais, define-se pela pesquisa do espírito. A matéria era objeto e é objeto investigativo das ciências tradicionais. Deus é o elemento gerador da vida e dele tudo o que conseguimos entender é o que está trabalhado na primeira parte do livro. Mas o espírito é o verdadeiro objeto investigativo da ciência espírita. Então, a partir da questão 76 do Livro dos Espíritos, aonde ele depois vai colocar uma nota dizendo que até então tratava-se a palavra espírito como contraponto de matéria, mas que dali para frente, iniciando a segunda parte, pois, vai ser estudado o espírito enquanto individualidade, e de fato ele estudará o objeto, o espírito, de todas as situações em que podemos encontrá-lo. É a parte mais extensa do livro. Estudado o objeto, em toda pesquisa nós precisamos apontar a que leis esse objeto está submetido. E nasce então a terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Porque igualmente as outras leis divinas, a área material da lei divina também é objeto de pesquisa da ciência comum. É evidente que a lei divina não se restringe às leis morais, mas o livro estudará a área moral da lei divina exatamente porque ela não é objeto de pesquisa das ditas ciências comuns. Feito esse processo investigativo, cabe ao pesquisador de qualquer área, e não se furtou Allan Kardec, de trabalhar as consequências do objeto em relação à lei. Então, se ele vai ao encontro da lei, ele tem um conjunto de consequências de curto, médio ou longo prazo. Se ele vai de encontro à lei, se ele procura fraudá-la, descumpri-la, ele terá um outro tipo de consequências de curto, médio e longo prazo. A obra que vai desenvolver esta quarta parte é a nossa obra homenageada, aonde, metodologicamente falando, didaticamente falando, ele divide em 2 partes, o Céu e o Inferno, deixando a primeira com 11 capítulos para estudar a teoria da aplicação da lei divina, porque toda obra tem por objeto, e está na introdução do livro, aliás, a obra tem por objeto nos
fazer refletir, nos possibilitar o entendimento da operacionalidade da lei divina. Como é que efetivamente ela se operacionaliza? Isso tudo está teorizado em profundidade no Livro dos Espíritos, evidentemente, mas a sua praticidade, a sua concretude no fato, sair da hipótese, da tese, para cair na praxis, no caso, isso ser objeto do céu e inferno. A obra Céu e Inferno tem por objeto fazer essa transposição da teoria, da lei, para a realidade do dia a dia dos seres humanos. E Allan Kardec vai fazê-lo dentro de uma didática excepcional, que mostra, como em todas as outras obras básicas, mas se vocês me permitissem a liberdade, eu diria que de uma forma ainda mais profunda e mais especial, a sua potência didática, a sua competência metodológica, porque a melhor maneira de nós aprendermos qualquer conteúdo da vida é possibilitando uma transposição didática entre a tese e a praxis. Se nós formos observar qualquer coisa que a gente vai aprender, precisa aplicar num caso. É importante teorizar indiscutivelmente. Sem teorizar não há como desenvolver conhecimento. Mas para que eu entenda efetivamente qualquer coisa e possa transformar aquilo no que a pedagogia vai chamar de aprendizagem, eu tenho que saber fazer a aplicação daquela teoria no fato concreto. Eu tenho que me dar conta, eu tenho que ter um insight, um estalo. Aqui está acontecendo tal situação onde eu aplico tal conteúdo. É essas inter-relações que muitas vezes nós não conseguimos fazer exatamente porque não aprendemos em relação àquele conteúdo. Temos uma informação memorial. O cérebro arquivou a informação, mas não metabolizou e transformou em conhecimento. Consequentemente, não gera uma atitude. Isso é muito comum em qualquer área de ciência. Quantas vezes nós vamos nos ver especialistas em cálculos, nas engenharias, mas sonegando por interesses X ou Y o acerto da escolha do material ou da dosagem necessária para o equilíbrio da construção. Quantas vezes nós vamos nos ver na área da saúde, conhecedores da anatomia, da fisiologia, mas realizando ações em prejuízo próprio. Quantas vezes nós vamos ver na área do direito entendedores das leis, sabedores de seus princípios, dos princípios norteadores daquele conjunto legislativo e elaborando institutos jurídicos com uma perfeição invejável, mas, no entanto, nós não nos exigimos ser justos na nossa vida de relação. Isto não diz com uma maldade necessariamente, não diz com um desvio de saúde mental, ou com uma maldade intrínseca no ato de querer errar. Pode ser que sim, mas a grande maioria de nós não erra porque quer, e sim porque não se dá conta que não sabe como fazer o certo. Sabe do ponto de vista informativo, mas não sabe de fato que elementos escolher para resultar naquele efeito que a gente desejava. Então, Allan Kardec vai nos possibilitar neste livro, O Céu e o Inferno, exatamente esta relação. Ele vai, na primeira parte, em 11 capítulos, trabalhar a teorização da prática. Ele vai teorizar a respeito da operacionalidade da lei divina. E na segunda parte,
ele vai fazer exatamente o que um aluno precisa que um professor faça. Ele vai apresentar um caso para que o nosso cérebro transponha a informação da primeira e entenda a segunda. Porque não há como ler os 7 capítulos de depoimentos, porque o primeiro capítulo da segunda parte não são exemplos, embora a parte se chame exemplos. O primeiro capítulo da segunda parte, conforme nós sabemos, é a passagem ou passamento, onde ele descreve então as questões pós-morte do corpo biológico, a chegada no mundo espiritual, essa transição. Mas os restantes 7 capítulos, sim, são depoimentos de espíritos, que de fato ele de novo vai classificar, categorizar de acordo com as consequências que estão vivendo a partir de escolhas que fizeram. Porque nos diálogos, nas conversações dele, feitas por ele diretamente, ou que chegaram até ele, porque nem todas as comunicações da segunda parte foram realizadas na sociedade parisiense, mas de qualquer forma, tudo que chegou a ele e que ele considerou válido de ingressar no livro, aponta a relação de causa e efeito. Nós estaremos vendo o espírito vivenciando uma consequência de uma escolha, em absoluto cumprimento da lei divina. E vamos poder fazer um pouco mais do que essa comparação. Automaticamente, ao nos entregarmos a uma leitura verdadeira, profunda, reflexiva, a um estudo de verdade, não exatamente lendo por ler, porque, pasmem, a obra Céu e Inferno é a menos conhecida das 5 obras no próprio movimento espírita. Então, efetivamente, lendo a obra como se deve ler uma obra, nós vamos, além de possibilitar fazer esta transposição e, a partir do caso concreto, entender a operacionalidade da lei divina, sua eficiência, sua eficácia, sua concretude, que ela vai operacionalizar efeitos, sim, de acordo com a escolha do agente, a obra vai nos possibilitar um tanto mais. A meu juízo, nós vamos poder fazer um ato de introspecção daquelas experiências. Porque muitas vezes se vê sofismaticamente que é preciso errar para aprender. Isso é um sofisma, ou seja, é uma meia-verdade. Nós devemos aprender com os erros, perfeito, mas não precisa errar para aprender. Isso, além de estar no Livro dos Espíritos, textualmente, todos os espíritos passam pela fieira da ignorância, mas não necessariamente pela do mal. Bastaria que a gente analisasse a vida da gente mesmo, nossa mesmo. Todos nós tivemos que rodar em matemática, português, história, geografia, seja lá o que for para aprender. Então, é uma meia-verdade. Por falar em sofismas, esses dias eu trabalhava com companheiros da minha área profissional, eu estava trabalhando com o tema ética. E no intervalo, veio um colega conversar conosco e disse: a senhora citou vários exemplos sofísticos, enfim, sofistas, enfim, e eu venho lhe acrescentar mais um. Pois não? A senhora sabia que caminhar engorda? Fiquei pasma, até porque eu estava começando a caminhar naquele período. E para magra eu não sirvo. Ele disse: sim, professor, caminhar engorda. Olhe para a praça, só tem gordo caminhando. Um sofisma. Sim, se nós formos a uma praça, a maioria das pessoas que estão caminhando são gordas. Mas para fazer o efeito contrário. Então o sofisma é uma meia-verdade. E é o que mais nos deve preocupar, são as meias-verdades, porque as mentiras são facilmente detectadas. Mas as meias-verdades, quando bem trabalhadas,
Elas são mais complexas de serem detectadas. Mas voltando aqui, nós vamos ter a possibilidade, através dos casos, de fazer essa introspecção, qual seja, ver por que esta pessoa está nessa situação e começar um processo de identificação. Mas eu tenho essa característica. Eu tenho essa tendência, eu tenho essa predisposição no sentido positivo e no sentido negativo. Então a lei operacionalizou esse efeito com ela. A lei é a mesma em relação a mim. Claro que vão mudar as circunstâncias e não necessariamente vai ser o mesmo tipo de responsabilização, mas que responsabilização haverá, isso é pacífico. E aos poucos nós vamos fazendo o que é imprescindível para a aprendizagem, que é a construção interna de um conceito. Aquilo que estava falando na primeira palestra do nosso Haroldo. Isto, do ponto de vista da pedagogia, é algo complexo de ser feito no mundo íntimo. Mas é imprescindível para que possa gerar atitudes. Então nós vamos aprendendo a construir padrões de referência através da identificação com tais valores. Vocês vão dizer, mas Sandra, é muito complicado aprender. E é verdade. Porque na maioria das vezes nós não estamos exatamente aprendendo, nós estamos reaprendendo. E reaprender é N vezes mais difícil do que aprender. Aqueles que já estão no Zenta, entrando no Zenta aqui, poderão mais facilmente concluir comigo. Quando nós chegamos na fase dos 40 anos para diante, começa a doer tudo, a gente vai ao médico, geralmente ortopedista, e ele diz, a senhora tem que aprender a sentar. E a gente sai daquela cadeira agradabilíssima, que quase engolia o nosso pescoço de tão confortável, e senta numa cadeira reta. Dói do fio do cabelo ao dedo do pé. Porque a nossa coluna tem que reaprender a postura. Para reaprender alguma coisa, eu tenho que me desidentificar com o que eu aprendi antes e me identificar com o que eu quero agora. Então são dois processos. Aquela coisa de antes tem que ter perdido valor para mim. E esta coisa nova tem que ter valor para mim. Por isso que não pode ser um estudo de periferia. Porque se de fato não tiver valor, eu não considerar válido, sincera e honestamente, internamente válido, eu não aprendo. Eu decoro, eu falo, eu explico, eu faço palestra, mas eu não sei. Eu não sei para mim. Portanto, eu não me beneficio daquela situação. Eu não habito aquele espaço psicológico, aquele espaço espiritual. E esta segunda parte vai nos permitir isso, esse enfrentamento, esse diálogo com aqueles casos, para que nós possamos, nas situações parecidas, termos a mesma escolha, se for o caso do acerto, ou outra escolha, se exatamente não for um acerto que estivesse promovendo naquele momento. Nós vamos encontrando motivação interna para fazer essas construções extremamente complexas, que era aprender a tal da lei divina, a fim de que nós possamos, ao entendê-la, nos adaptar. Então é uma obra que apresenta, dentro do processo filosófico, um grande avanço para a humanidade, inegavelmente. Mas também é uma obra de psicologia. É uma obra que nos oportuniza um processo de relação extremamente valioso. Porque nós vamos concretizando circunstâncias e dois conceitos em especial. Allan Kardec terá a oportunidade de dizer, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que a tese de Jesus se apoia em dois pilares. O primeiro pilar Kardec apresenta no capítulo 2 da referida obra, Meu reino não é deste mundo, e vai dizer que o primeiro pilar da tese de Jesus é a vida futura.
indiscutivelmente. Tudo para Jesus está no futuro. Bem-aventurados os que forem. O reino do céu está sempre na frente, está sempre adiante, está sempre no futuro. Agora, serve uma vida futura qualquer entendimento de vida futura fundamenta uma escolha na direção da lei divina? Sobremaneira quando ela não é do nosso interesse e sobremaneira quando ela vem em nosso prejuízo pessoal, que é ser justo em relação ao outro, que é ser honesto, fiel aos compromissos que assumimos com a própria consciência? Só um conceito muito concreto, oferecido pela doutrina espírita, com todo respeito, evidentemente, que nos merecem as demais filosofias espiritualistas, mas esta concretude do mundo espiritual que tivemos nesta segunda parte do Céu e Inferno, que posteriormente vai ser complementada e desenvolvida por notáveis colaboradores, inclusive obras, trabalhos mediúnicos, mostrando-nos então as colônias espirituais em correlação com o que já está estabelecido na codificação. Isso vai fazendo com que este mundo espiritual seja algo plausível e real para mim. Eu sempre conto que eu tenho um amigo que logo que nós nos formamos, primeiros honorários que a gente ganhou, ele comprou um túmulo. Comprou um túmulo. Num cemitério em Porto Alegre, que fica num aclive, numa montanha, num morro. Embaixo, no bairro que fica abaixo, existia um estádio de futebol de um dos times importantes do meu estado. Agora não é mais ali, mas foi muito tempo. Então ele chegou no escritório e disse: Sandra, comprei o túmulo. Quando eu morrer, eu vou ver todos os jogos do time tal de graça. Eu disse: lamento te informar, querido, mas tu já olhou o caixão e o defunto deitadinho? Não dá para levantar a cabeça. Não vai ver nada. Eu não vou nem discutir que alguém tenha por ideia de futuro ver jogo de futebol, porque eu não vou me incomodar. Mas a vantagem de ser morto é exatamente poder entrar em todos os lugares sem pagar e sentar na melhor cadeira, que normalmente é a mais cara. Vejam, se ele fez a compra de um túmulo para assistir o time dele, é porque ele acreditava que não ia morrer. Perfeito? Mas e aí? Comprou um caixão. Perdão, comprou um túmulo. Em vez de começar a comprar livro para ler, de como é que ele podia chegar melhor lá do outro lado. Então é essa concretude que vale a pena. Nós temos assegurados, porque o capítulo que está o Código Penal da Vida Futura é o das penas futuras, ok? Para nós isso é uma construção pessoal, porque a gente riu do meu amigo, ok? Mas e para nós? É uma coisa que é uma convicção ou é uma ideia fugaz? E se é uma construção, como explicar os nossos medos? Porque a maioria dos nossos medos tem como pano de fundo o medo de morrer. Muitos de nós têm medo de ficar doente. Eu tenho uma amiga que tem o melhor plano de saúde do planeta. Ela pode ficar doente em qualquer ponto do globo, mas não vai a médico. Dói isso, dói aquilo, ela se automedica. E um dia eu perguntei para ela, mas por que? Não, Sandra, eu não vou, porque a gente vai com uma coisa e eles descobrem duas. Sim, aí tratam as duas. Mas o que ela tem? Medo de ficar doente.
Porque na fantasia dela, doente morre. Só doente morre. Mas morre são, a gente já viu? Tem muita gente que está sadia e morre. E o doente, que supostamente estava mais para lá do que para cá, continua. Quando a minha mãe foi diagnosticada como paciente terminal, ela não ficou sabendo. E as pessoas iam visitá-la na minha casa, olhando assim já o defunto. Pois ela foi a 4 enterros de supostamente sãos. Outra coisa que a gente tem muito medo, e hoje tem um tal medo, e dizem os estudiosos que nossa era, nossa sociedade, aqui e agora, neste momento do mundo que estamos vivendo, se caracteriza por uma sociedade que quer se manter jovem. Não no bom sentido da palavra, mas uma sociedade que não quer envelhecer. É uma sociedade que faz de tudo para permanecer aparentando algo que não mais é da sua realidade, do seu contexto existencial. Sem nenhuma crítica, porque não é objeto da nossa fala. Mas por que essa sociedade faz isso? Por muitas razões, evidentemente. Mas uma delas, porque nós temos a fantasia de que só velho morre. Não nos damos conta que criança morre, jovem morre. Então há uma certa incoerência, uma aparente incoerência. A gente diz assim, mas como o cristão é incoerente? Ele diz uma coisa e faz outra. Não. Ele é absurdamente coerente. Ele faz o que ele acredita, só que ele não diz para ele. Ele não se conhece. E então, vai agindo. Com um discurso e com uma prática que às vezes não tem ponto de conexão. Mas ele não percebe que no fundo, ele está fazendo o que ele acredita, porque ninguém pode fazer o que não acredita. Então, acreditar em termos de convicção em relação à vida futura, que é o que vai desenvolver sobejamente essa obra, é um mecanismo profilático e terapêutico. Ele pode nos ajudar a vencer as nossas dificuldades de construção de conceitos. O estudo da doutrina espírita como um todo, evidentemente. Mas eu, particularmente, expresso a minha reverência à obra O Céu e o Inferno pela preciosa capacidade que o autor teve de usar uma metodologia tão rica em si mesmo que numa obra ele vai me permitir viagens intelectuais e psicológicas. Portanto, os 2 elementos necessários para a construção de conceitos. O segundo eixo, diz o codificador, e aí ele vai usar isso, vai referir isso no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que evidentemente a vida futura, ela é muito importante para que nós entendamos o mecanismo da tese de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Mas ela não explica um conjunto de circunstâncias do aqui e do agora. Porque uns sofrem mais do que outros. Porque uns sorriem enquanto outros passam a vida a chorar. E coisas que tais. Que somente a lei de causa e efeito podem explicar. E, portanto, a reencarnação. Então, 2 eixos são os elementos que dão suporte teórico à tese de Jesus. A vida futura e a lei de causa e efeito. Que é exatamente o que Kardec vai trabalhar, desenvolver na obra O Céu e o Inferno. Nosso capítulo em particular, se nós pudéssemos dizer um resumo
prático a respeito da operacionalidade da justiça divina é exatamente esse subitem do capítulo 7 da primeira parte do Céu e Inferno, porque o Código Penal da Vida Futura é um subitem do capítulo As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Ele vai fazer um resumo na sua competência ímpar de dizer muito com poucas palavras. A capacidade de síntese do codificador é algo impressionante. Em 33 itens, ele enumera a operacionalidade da lei. Ele traduz como é que essa justiça divina se efetiva no nosso dia a dia. Antes de nós tratarmos de alguns itens, a justiça divina, nós temos às vezes alguma dificuldade de entender a sua operacionalidade no caso concreto, sobremaneira a sua eficiência, porque nós fazemos um comparativo com algo que conhecemos, porque a aprendizagem se dá só assim, por aproximação. Toda vez que eu quero aprender uma coisa nova, o meu cérebro vai buscar alguma coisa que eu já tenha. O que eu tenho em relação à justiça? Concretamente construído. A justiça humana. Então, a tendência que o cérebro tem é querer entender a justiça divina a partir da justiça humana. E aí vai ser sempre ineficiente o processo. É evidente, é óbvio, que a justiça humana cresceu, se desenvolveu, evoluiu, como tudo evoluiu na Terra. Em nossos dias, especialmente no Ocidente, que é onde nós transitamos melhor esses institutos jurídicos, entendemos um pouquinho mais, a justiça e os métodos de justiça, de aplicação de justiça, de acesso à justiça, cresceram aceleradamente no meio do século XX para cá. Claro que a gente vê em toda uma evolução, desde quando o Estado sou eu, e a vontade de um soberano determinava a justiça, até metodologias outras que os processualistas humanos, os legisladores, entenderam de utilizar para melhor possibilitar a concretude da justiça no tempo e no espaço, mas sem dúvida alguma que o marco da Revolução Francesa, primeiro a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas efetivamente a Revolução Francesa em Paris, vai determinar uma mudança significativa no processo da justiça. E a grande contribuição que vai trazer é exatamente a noção de Estado. O Estado como detentor de deveres, de atividades, de funções, que precisam ser exercidas, conduzidas e administradas por ele, ente estadual. Ele, Estado. Esta contribuição é significativa porque a partir da Revolução Francesa cabe a ele a administração da justiça. Dizem os estudiosos que nós cedemos uma parcela da liberdade pura, naquela idealística da formação do Estado, para este ente abstrato. E em contrapartida, ele deve nos assegurar as possibilidades de manutenção da vida, de qualidade de vida, de administração do bem comum. Entre estas coisas, o bem comum, entenda-se a aplicação da justiça. E, de fato, os institutos jurídicos foram num crescente. Temos, especialmente em nosso país, a partir da Constituição Cidadã de 1988, a regulamentação de uma proposta evolutiva social invejável, de uma qualidade invejável. No entanto, por mais que a justiça tenha crescido e viesse a crescer, porque é claro que sendo humana sempre tem a crescer,
Mas por mais que ela possa se desenvolver, ela será humana, com as limitações humanas. Em tese, pelo menos, com a possibilidade do seu descumprimento. Não é o ideal, mas é possível. Mesmo no mecanismo mais perfeito que a gente imaginasse. E olha que os sistemas jurídicos e seus métodos de controle cresceram bastante nos últimos anos. Agora há pouco, na fala inicial aqui do pessoal, vinha nos trazer uma questão do Código de Trânsito. Em nosso país, a legislação de trânsito deste último código é apreciável. O legislador, premido por circunstâncias, porque se morre ou se incapacita no trânsito no Brasil, algo que é impossível qualquer previdência social manter, se mata no trânsito, se morre no trânsito, isso que é computado só a morte ali, não entra na estatística a morte depois. Muito mais do que nos países que estão em guerra. Se nós olharmos esses feriados longos, então, é impressionante. Então, premido por essas situações, quer pelas questões da morte, quer pelas questões da incapacitação para o trabalho, o legislador nos ofereceu uma pérola jurídica. Porque atacou 2 pontos que são muito importantes numa legislação. A área da responsabilização, porque a responsabilização, para que ela seja eficiente, ela não precisa ser cruel. Ela não precisa, da nossa maneira, às vezes, de entender, isso tem que mudar, tem que ficar mais grave. Não, ela precisa ser cumprida. E então, o legislador previu um controle. A aplicação aonde ainda nós somos muito sensíveis, que não é exatamente o coração, é o bolso. E um elemento de controle, porque até então a grande discussão administrativa e até jurídica era de que não era eu que estava dirigindo. Quando havia apenas a anotação da placa ou a fotografia da placa do carro. Agora fotografa a placa e o sujeito dirigindo. E parece que estava tudo resolvido. Mas quantas pessoas abrem o jornal para saber onde é que vai estar o radar móvel? Quantos de nós compram um GPS para andar na estrada e saber onde é que estão os controladores? Então, nós andamos com o veículo e nos pontos específicos a gente sabe onde está, a gente anda na velocidade estabelecida. O que não quer dizer que antes e depois do controlador eu siga o mesmo padrão. E na nossa sistemática humana, se evidentemente formos autuados, sim, haverá a multa, pontuação na carteira e coisa que tal. Mas se não formos autuados, não deu nada. E este não dar nada é o que pode haver de pior numa sociedade organizada. Porque quando essa sociedade começa a verificar que não dá para esse, não dá para aquele, não dá para aquele outro, ela começa a pensar, por que eu vou cumprir a lei? Por que eu vou fazer pelo mais difícil? Se não vai dar nada. E vamos então criando os jeitinhos, as maneiras de escapulir do adequado, fazendo de conta que fazemos o adequado. E nos satisfazemos com isso. Isto vai gerar, mesmo em nós espíritas, uma falsa ideia de que a lei divina, ou a justiça divina, padece das mesmas insuficiências da lei humana e da justiça humana. Mas não padece. Porque Deus, na sua inteligência suprema, Ele não colocou o controlador fora.
Ele colocou o controlador dentro. Então, quando eu cometo o ato, e nem cheguei a cometer, quando eu penso, eu fotografo. Eu sou o meu registro, eu sou o meu controlador. E arquivo para posteriormente a lei se aplicar e automaticamente, de forma auto-aplicável, porque independe de qualquer coisa ou da minha vontade. Ela se aplicará, ela se concretizará. Outro elemento que padece ainda a Terra, e que em tese poderá continuar acontecendo, qual seja, nesta mesma formação do Estado, teoricamente, filosoficamente, como nós concebemos, foi por vontade, eu cedi por vontade. Consequentemente, todas as questões humanas, elas dependem da vontade dos agentes. Se nós fizermos o melhor contrato aqui, mas um de nós, eu, por exemplo, não quiser cumpri-lo, eu vou encontrar uma maneira de descumprir. E muito provavelmente o outro, e não obstante possa buscar reparação, mas o dano inicial ele vai sofrer. E há, convenhamos, situações que por mais que sejam reparáveis, não conseguem ser efetivamente reparadas. Outro limite da justiça humana. No entanto, essa mesma limitação não padece a justiça divina, porque ela não depende da nossa vontade. A lei divina se cumprirá, quer nós queiramos, quer não estejamos dispostos a cumpri-la. Ela sim é auto-aplicável. Imaginemos que a gente volte para o mundo espiritual, ou vá para o mundo espiritual, e defina consigo mesmo, e diga para Deus: eu não me reencarnarei nunca mais. Terminou a lei da reencarnação? Vai haver algum problema para as equipes espirituais quando chegar o momento? Não vai acontecer nada. Nada vai abalar o sistema. Não é que eles não vão me perguntar, que eu não posso opinar. Não, eu estou tratando só da causa e do efeito. Se eu disser que nunca mais reencarnarei, isso tem o poder de fraquejar a lei, de fazer a lei não ser cumprida, de que um escapou da reencarnação? Absolutamente não. Se nós disséssemos agora, aqui e agora, não acredito em Deus, isso modificaria alguma coisa no universo? Absolutamente nada. Então a providência divina, ela não depende da nossa vontade para se operacionalizar. O que não quer dizer que nós não devamos agir com a nossa vontade, porque essa é a razão de termos chegado à fase hominal. A grande característica desta fase é que, a partir da fase da consciência, eu posso atuar com a vontade, se ser co-criador do universo. Mas eu só posso operar e ter efeito em relação à lei, se for a favor dela. Porque se for de encontro a ela, ela não se arrasta nem um minuto, e eu bato e volta. É como se fosse um elástico. Se nós pegarmos um elástico e puxarmos, todo elástico tem um limite. Mas em algum momento, termina o limite. E volta para onde? Para o dedo que está aqui segurando na outra ponta. Então estes abalos, essas questões que nós acompanhamos no nosso dia a dia, em relação à justiça humana, que diga-se, tem feito muito e possibilitado em muito a vida na Terra. Nós temos notáveis operadores do direito, particularmente em nosso país. Mas no que pese todas as coisas que ainda não sejam possíveis, e que mesmo não venham a ser possíveis, pelas limitações dos homens, a lei divina e sua justiça
não padecem de nenhuma dessas necessidades, dessas limitações, muito antes, pelo contrário. Então, quando tratamos deste processo de justiça, é imprescindível que entendamos que aquela revelação trazida por Moisés, que foi fundamentalmente a questão da força da lei, ele usou de simbolismos, a redação às vezes está um pouco esdrúxula, porque era acompanhando as questões da época. Tem algo que é civil e que ficou no tempo, como toda lei civil, está restrito a tempo e espaço. Mas o que é divino na lei mosaica mostra fundamentalmente a força da lei divina. A imperatividade da lei, que ela se exerce apesar da vontade dos homens. Então, naquele simbolismo todo, queria mostrar, naquela época, era a maneira deles entenderem força. E isso, a lei permanece, porque ela é única e eterna. Então, Moisés revelou esta faceta da lei, de operativa, de eficiente, de acontecendo em todos, individualmente e coletivamente. Jesus vem nos apresentar uma segunda faceta da lei divina, que é a misericórdia. É como se nós cravássemos uma abertura na imperatividade, na força, e ela pudesse adotar também o princípio da misericórdia, que em absoluto não é considerar alguém coitado ou deixar fazer como quer, mas que é contemplar o agente dentro da sua realidade de entendimento, que é contemplar o agente dentro das suas possibilidades de reparação, que é considerar em relação ao agente toda a explicação possível para aquele fenômeno e substancialmente aplicar-lhe a responsabilização que lhe possibilite reparar o equívoco para aprender a fazer diferente. Esta é a razão pela qual, no meu entendimento, Jesus interfere naquela situação em que uma mulher fora levada à praça cometendo adultério. Ele interfere, primeiro porque aquelas criaturas que a estavam analisando não tinham autoridade moral para fazê-lo, que é a primeira característica de um juiz. A característica de alguém que julga é a autoridade moral, é não fazer o mesmo que aquela pessoa. E eu não estou falando de juiz apenas o elemento do judiciário, porque juiz somos todos nós em N circunstâncias da vida. Nós usamos a atividade judicial, a atividade judicante de juiz na administração da nossa vida, nas circunstâncias profissionais, na relação com aqueles que estão sob nossa guarda. Muita gente que diz, Jesus quis ensinar ali que a gente não pode julgar. Como é que ele poderia querer ensinar uma coisa que é uma conquista do princípio inteligente quando chega na fase hominal? Como é que ele pode defender algo que vem em absurdo contraponto a tudo que nós precisamos passar, que o princípio inteligente precisou passar para construir a capacidade de arbitrar, de decidir, de julgar? Não dá para praticar nenhum ato na vida, nem mesmo continuar aqui sem julgar se isso aqui é seguro, se a luz vai continuar acesa. Hoje de manhã todo mundo fez um julgamento, levantou da cama ou continuou deitado? Arbitrou uma sentença. Escova o cabelo ou escova os dentes? O que faz primeiro? Os que moram aqui na cidade, ou mesmo nós que nos deslocamos de outros lugares, como é que chegamos aqui? Os que entendem mais da geografia urbana, por uma rua ou por outra rua? Qual é a rua que ficava mais fácil? Isso é uma decisão, isso é um julgamento, isso é uma arbitragem. Livre-arbítrio é um ato de julgar.
que é livre-arbítrio se não julgamento? Não. O que ele quis dizer é que antes de julgar alguém, verifique se você tem competência para isso. E não é só questão dos vizinhos, dos amigos, não, na sua própria casa. Porque não raro nós estamos na administração do processo educacional sem nenhuma condição moral de fazê-lo. Não mente, não isso, não aquilo, toca o telefone, não tô. Que moral tem essa pessoa para falar para o filho que não minta? Se ele é um mentiroso, quanto mais. Então, evidentemente, o questionamento tem que ser pessoal. Eu posso estar na função que a vida me colocou? Porque a única autoridade legítima é a moral. E segundo motivo, grande aprendizagem que ele traz, e a razão, inclusive, da sua intervenção no caso, a nosso juízo. Crueldade não ensina ninguém. Crueldade é apenas um ato de hediondez. É um crime revestido de não crime. Porque se é autorizado pelo Estado, não é crime. Mas não deixa de ser um crime. Porque não possibilita ao agente a reparação. E se Deus dá a todos o direito de reparar, quem somos nós para tirar dos outros tal possibilidade? A responsabilização, se preferirmos chamar de pena, o que justifica a penalização é conceder ao agente infrator a possibilidade de aprender a fazer diferente para fazer melhor. Se as instituições humanas não estão conseguindo ainda fazer isso, isso é da terra, passará. Vão possibilitar um dia. Mas a justiça divina possibilita-nos, desde a nossa criação, individual, coletiva. Então, a pena de morte, que é o que iria acontecer com aquela mulher, do ponto de vista do direito humano, é a assinatura do fracasso do Estado enquanto ente que deve promover a justiça. Isso foi dito em 1600 e alguma coisa, por um dos homens notáveis do pensamento jurídico, que escreveu uma obra pequena do ponto de vista de estrutura, dos delitos e das penas. E afirmava que o Estado que mata é o Estado que declara não ter competência de tornar aquele homem um cidadão. Por isso ele intervém. Mas a justiça divina, na sua perfeição, inserindo esta tal de misericórdia, vai facultar-nos o processo reparador. Nós vamos fazer de novo, não com o intuito de uma vindita. Viu? Tu errou, eu sou Deus, sou poderoso, tu vai fazer de novo porque eu quero. Não, vai fazer de novo porque na misericórdia, enquanto elemento da justiça, é ao fazer de novo que tu podes aprender a fazer adequadamente. A aprendizagem vai se dar a partir da experienciação das ações. E por mecanismos à nossa escolha. Porque se nós quisermos aprender da primeira vez, ótimo. Se nós quisermos aprender da segunda, ótimo também. Quem vai definir quando é que vai fazer a aprendizagem e, portanto, deixar de sofrer dentro de uma relativa liberdade é o próprio indivíduo. Agora, que todos aprenderão, isso é um fato. Allan Kardec vai dizer isso no item 3, que eu vou ler textualmente, no item 3 do item 33 do Céu e Inferno. Ele diz assim: toda imperfeição, como toda falta dela proveniente, traz o próprio castigo nas consequências naturais
e inevitáveis. E depois, no item 3, eu estava lendo 2, perdão, agora o 3. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições, por efeito da vontade, pode anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Então, esta misericórdia, ela se expressa exatamente nesta possibilidade do projeto reencarnatório de nós vivenciarmos situações idênticas para que através daquela oportunidade aprendamos a fazer de forma adequada. Se nós, como pais na Terra, não sonegamos aos nossos entes amados qualquer oportunidade de que eles façam de novo, como poderíamos conceber que o Pai dos céus agiria com menos bondade? E ser bom, efetivamente, não é ser bonzinho. Porque às vezes nós temos uma fantasia que fazer caridade é fazer o que as pessoas querem. Não. Fazer caridade é fazer o que as pessoas precisam. Que não necessariamente é a mesma coisa. Quando muitas vezes as crianças estão com fome, poucos pedem produtos verdadeiramente alimentícios. A grande maioria, influenciada por outras circunstâncias, nos pedem tipos de coisas para ingerir, eu tenho até dificuldade de chamar de alimento, que não exatamente alimentam. Quem é que tem que definir isso? Então não é dar o que o outro quer, porque ele está pedindo alguma coisa e eu tenho que entender, ele está pedindo para saciar sua fome. O que que sacia sua fome? O que que ele precisa para o crescimento? O que que ele precisa para se integrar como pessoa humana? É tais e tais elementos. Então, a misericórdia não é passar a mão fazendo de conta que nada aconteceu nessa também fantasia que às vezes alimentamos, de que bom que a providência não estivesse vendo a minha atitude agora. Muito bem, mas se ela fechasse os olhos, aspas, aos meus equívocos, quem me garante que ela não fecharia para os meus acertos? E aí seria legal? Porque toda vez que nós pensamos na lei de causa e efeito, nós pensamos no sentido reparador, negativamente falando. Eu produzi um equívoco, eu vou ter que reparar esse equívoco. Mas a lei de causa e efeito significa tão somente que, produzida uma causa, haverá um efeito. A lei de causa e efeito, ela não determina que a causa tem que ser ruim. E então o efeito não é agradável. A lei de causa e efeito diz apenas que toda ação terá uma reação. Não diz nem qual. Porque vai depender do presente do indivíduo. Outra contribuição do cristianismo, porque muitas doutrinas reencarnacionistas entendem que, havendo uma ação, há uma reação absolutamente igual. Não, ela é proporcional. Que é a grande contribuição do Código de Hammurabi, outro código injustiçado às vezes pelas nossas análises. Há muita gente que diz que é absurdo. Tira um olho de quem tirou o olho. Não, não é um absurdo, é um grande avanço. Porque antes dele, se alguém me tirasse um olho, eu poderia tirar tudo que ele tem no rosto, no resto do corpo, invadir a casa dele, matar a família dele. O Código de Hammurabi trouxe essa conquista de proporcionalidade. A reação tem que ser proporcional à ação. E por isso Jesus interviu. Porque a reação que eles queriam, a penalização que eles iam empreender àquela mulher,
estava abissalmente fora das possibilidades de uma mínima identificação com o ato, de uma mínima proporcionalidade. Então, o efeito, ele nunca vai além da causa, mas para nós cristãos ele pode ir aquém da causa. Dito isso poeticamente por Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Vejam que ele disse uma multidão, ele não disse todos. Mas para quem tem todos, já cobriu uma multidão, é um excelente negócio cá entre nós. Então, o efeito pode ser aquém, se eu fizer por merecer, mas nunca será além, porque eles têm que estar dentro de uma proporcionalidade. Esse é o princípio de justiça. Então a justiça divina, ao contemplar essa faceta que Jesus veio nos revelar, nos atinge, oportunizando o processo da reparação. E como nós dizíamos, normalmente, nossa análise deste fenômeno é sim no sentido negativo. E toda vez que muitas vezes, quando nós usamos o nosso livre-arbítrio, nem sempre nós nos preocupamos em utilizá-lo adequadamente. Nem sempre a gente para pensar antes de agir. Porque muitas coisas no nosso dia a dia poderiam ser evitadas com o mero ato de parar e pensar. Deixar para agir na sequência. Nada há na vida que não possa esperar pelo menos 5 minutos. Em 5 minutos nós podemos trancar uma reação estapafúrdia. Em 5 minutos a gente pode cair em si e ver que tolice ia fazer se fizesse aquilo que estava com vontade. Então, sim, nós muitas vezes utilizamos o nosso livre-arbítrio irresponsavelmente, sem dar a ele o devido valor, sem dar a este ato o devido tempo. Mas, toda vez que a vida nos dá a possibilidade de arbitragem, e ela nos dá a possibilidade de arbitragem, pelo menos na origem de todo o processo, a causa detonadora não precisaria ser equivocada. A nosso porvir poderia ser de plena alegria. Não só na alegria que temos aqui e agora, porque todos nós temos uma alegria em comum, que é a alegria de saber que estamos reparando, que é a alegria de saber a oportunidade nova que Deus nos deu de estarmos juntos, para juntos aprendermos a fazer diferente para melhor. Mas a alegria efetiva da consciência tranquila de quem fez já o melhor. Ter chegado ali ao fim da estrada da existência e poder olhar para trás sem ter do que se arrepender. Esta alegria é possível, se não na sua plenitude, no espaço evolutivo que muitos de nós nos encontramos na Terra, e muitos mais vezes do que normalmente nós desencarnamos. Porque a propensão para o bem, isto todos nós trazemos. Somos criados simples e ignorantes, mas não há nenhum traço na nossa gênese espiritual, na formação deste espírito, entre aspas, aonde haja um defeito de fábrica. Aonde haja um chip que não esteja funcionando bem no campo das potencialidades da alma. Tudo ali está íntegro, a ser desenvolvido sim, pelas nossas escolhas, pelas nossas ações. Mas a potencialidade do bem, isso existe em qualquer filho de Deus. E a única fatalidade verdadeira é o bem.
Porque tudo mais são acidentes de percurso, que este ir e vir vai corrigindo, porque vai nos fazendo pessoas melhores, com mais rapidez, com menos rapidez, mas vai. Aliás, o azar cá entre nós é nosso, porque Kardec afirma no item 1º do 33 que eu estava falando, o sofrimento é inerente à imperfeição. Cada momento em que eu vou melhorando, desenvolvendo uma perfectibilidade que eu já tenho, eu vou me afastando do sofrimento e vou me integralizando com a felicidade. É exatamente a definição dos espíritos a Kardec, quando Kardec perguntou o que é a lei divina. A lei divina é a lei de Deus única para a felicidade. E o homem só é infeliz porque dela se afasta. Então, quem define o tempo de sofrer é a própria criatura. E cada vez que essa criatura investe na promoção do seu melhor, aliás, que ela já tem dentro de si, é só deixar despertar e frutificar. É evidente que ela está indo ao encontro da perfeição e afastando-se da imperfeição. Então não importa efetivamente o que eu fiz até o momento em que eu soube isso. A vida vai dar conta disso e eu vou responder. Eu não preciso me massacrar. Agora, a partir desta informação, o emprego de todas as forças, de todas as condições. E mesmo quando neste emprego a gente se equivoca, no exercício do livre-arbítrio, querendo fazer o acerto, a gente não é plenamente exitoso, se soerga, se levante, porque também nessa bendita doutrina de esperanças e de consolações, que nós podemos encontrar força para fazer esse processo de soerguimento, tantas quantas vezes ele for necessário. Então, a responsabilização, ela é definida na ação. Sou eu que defino que vou ser responsabilizada no sentido dolorido, porque estou tentando fraudar a lei, ou não estou fazendo todo o esforço que posso para executar a lei. Agora, meu futuro podia ser diferente? Indiscutivelmente. E será diferente para todos aqueles de nós que neste momento, em qualquer lugar da Terra ou do universo, estiver fazendo seus esforços para construir causas salutares. Saindo do egocentrismo para enxergar o outro como seu semelhante. O que é ser semelhante a alguém? É identificar aquela pessoa os mesmos direitos que eu acredito a mim. Isso é enxergá-la como semelhante. É dimensioná-la como semelhante. É querer para ela o que eu quero para mim. É sair dessa visão egocentrada de que eu sou o personagem principal da vida e tudo tem que vir ao meu benefício. E enxergando-me como um ser do universo, fazer o melhor que esteja ao meu alcance no interesse de todos. O bem comum que nós tanto prolatamos e falamos, ele tem que ser produzido inclusive pela individualidade. É um dever do Estado, não há dúvida. É uma função do Estado, ninguém questiona. Mas ele só será concretizado de fato, na medida em que cada criatura que compõe o processo de cidadania fizer a sua parcela, em pensando no que é o adequado para o espaço que ela está vivendo. Ser o tal de agente facilitador da vida e não um agente complicador da vida. Ah, mas eu estou com a razão. E está com a razão, então passa com uma patrola em cima de todo mundo. Adiantou o quê? O indivíduo que quer se adequar à lei divina, ele é fundamentalmente um indivíduo que se enxerga dentro deste coletivo. E para ele é tão importante a felicidade do todo, quanto ele sente importante a sua própria felicidade. E aqui não vamos falar em felicidade quanto coisa teórica, vamos praticizar. O indivíduo que viabiliza a vida é o indivíduo que viabiliza todos os momentos da vida. Se nós tivermos agora que sair, no momento da saída,
aqui das salas, dos espaços de saída que tem, muitas pessoas são tão lúcidas nos lugares que se encontram, que a primeira coisa que ela vai ver é se não tem alguém na frente dela, ou se não tem alguém que está com mais pressa, com mais necessidade, e automaticamente ela se afasta e deixa o espaço. Outra pessoa diz, não, eu fui na frente, eu passo na frente, nem que eu tenho que derrubar metade do salão que está sentado. Muitos de nós vamos fazer as nossas compras em supermercado, enfim. Muito bem, tem que olhar o produto, se ele está de acordo com o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer, o preço que a gente pode pagar, que não pode pagar, tudo certo. Agora, por que botar o carrinho no meio do corredor? Quer dizer, é só ele que faz compra. Ninguém mais faz compra na cidade naquele momento, só ele. Então tem um indivíduo que viabiliza, ele para e pensa, só um pouquinho, eu estou aqui, tá, o que eu posso ajudar aqui? E tem o outro que se planta ali e os outros que se arranjam. Isto é um ser que pensa no coletivo. Ser que pensa no coletivo, e se ele aprender a pensar nessas coisas pequenas, é evidente que quando ele estiver em situações de atingimento de um coletivo maior, ele tende a atender esse coletivo. Ele tende a se integrar a uma função de bem comum, no sentido de um coletivo mais abrangente. Agora, se ele não aprende na família, ele não cede nunca, ele não atende à vontade de ninguém, ele não sabe ouvir nada. Tudo tem que ser feito ao seu bel prazer, da sua maneira. Como essa pessoa vai ser um ser social? Então eu estou determinando o meu futuro, o meu passado eu não posso mexer mais. Por mais que nós queiramos muitas vezes, não há como mexer no passado. Ele já foi, ele já passou. E aliás, é bom que ele fique onde ele está, no passado. Quem vive bem de passado é museu. Todo o resto só se cria problema. Agora, com relação ao meu futuro, ao nosso futuro, ele está todo nas nossas mãos. O que fazer e que efeitos eu quero para mim no amanhã, eu defino agora. Eu defino em cada uma das 24 horas de cada dia que eu estiver no corpo físico. Então, antes de pensarmos em grandes ações, que é o que a gente pensa, muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo e me perguntam, Sandra, qual será a minha prova? Mas como é que eu vou saber? Mal sei a minha. Eu vou saber da criatura. E a pessoa fica esperando a prova. Bota as pernas para cima em casa e espera. E a prova foi todas as 24 horas, porque o que é a nossa prova? Se não conviver com todos que estão no nosso momento ali, no nosso caminho. Um cientista, um sociólogo francês, ele tem escrito muito sobre a sociedade dos nossos tempos, e além dele dizer que ela é muito fluídica, não fluídica no sentido dos fluidos que a gente estuda no Espiritismo, fluídica no sentido de que não se consegue nunca reter as coisas. É muito fugaz, tudo é muito fugaz. Ele vem apontando agora uma outra característica. O que tem caracterizado-nos neste momento é que a gente nunca está onde se encontra e sempre está onde não se encontra. Ou seja, não vive nunca no presente. Já perceberam? Nós estamos num lugar teclando. Então nós não estamos ali. Nós estamos no lugar que a gente está teclando. Mas nós só temos naquele momento, aquele momento. Este momento aqui nunca mais se repetirá. Claro que vai haver o 5º, 6º, 7º, 8º, milésimo. Se a gente precisar, vai haver. Mas este quarto nunca mais vai haver. Assim como não vai haver a janta que nós vamos ter com os nossos familiares hoje. Nunca mais será aquela.
Então esse pensador, ele diz que interessante essa espécie, interessante essa sociedade que usa a tecnologia em seu prejuízo e não em seu benefício, porque não vive as suas possibilidades. E é verdade. Qual é o padecimento dessa sociedade? Angústia, ansiedade, depressão. Mas isso cai do céu? Não, do céu cai chuva e de vez em quando avião. Mas não cai virtude nem vício. Isso são escolhas que nós definimos. Se eles vão acontecer as consequências daqui a 5 minutos, daqui a 5 anos ou daqui a 5 séculos, é um detalhe. Agora que vai acontecer uma consequência, lá isso vai. Então por isso que nós dizíamos no início da nossa conversa, como é interessante que pudéssemos, de fato, verdadeiramente, mergulhar nesses conceitos, torná-los nossa propriedade particular, nosso tesouro. Como Paulo disse muito bem a Barnabé, transcrito por Emmanuel na obra Paulo e Estevão, quando eles vão pelo caminho conversando sobre tesouro, 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 à noite eles são roubados, que os ladrões vinham atrás deles, falaram tesouro, roubaram a mochila lá, os pertences dos dois. E aí Barnabé ficou muito chateado na manhã seguinte, porque tinham levado o evangelho junto. E Paulo, abrindo a capa, diz, não, o evangelho, este eu guardo próximo ao coração. Que interessante a fala, se nós pudéssemos guardar os nossos estudos e encarar os nossos estudos como processos reflexivos que efetivamente integrassem o nosso mundo íntimo, constituindo-se nosso patrimônio pessoal. Porque então nós poderíamos ter a ferramenta necessária para que no momento próprio da ação, da causa, fazer a escolha que vai resultar no efeito desejável. E é exatamente isso que essa obra vai nos possibilitar. A construção de uma consciência mais lúcida para as escolhas mais adequadas. Nós referíamos que dentre os itens do código, nós mencionaríamos algum, e eu não posso encerrar sem que a gente faça uma rápida, pelo menos, reflexão, que é o item 16º. Eu falei no 33º e vou fazer a conclusão com o 16º. No 16º, Allan Kardec vai analisar os 3 elementos da equação do processo evolutivo: arrependimento, expiação e reparação. O primeiro talvez seja o mais significativo. Não é o derradeiro, não é suficiente. O progresso só se instala, a reparação só se opera efetivamente, por óbvio, com a reparação. Mas a mim encanta particularmente o primeiro, porque ele faz um marco muito significativo no processo evolutivo humano, para que a gente possa se arrepender. É preciso ter feito um razoável crescimento emocional, espiritual. O absurdamente egoísta, ele não tem essa capacidade desenvolvida. Ele não se arrepende porque isso não é ainda da sua construção, porque ele não enxerga ninguém além dele próprio. Toda vez que ele olha para o outro, ele enxerga ele no outro. Tem até uma poesia que diz, vem me fazer feliz porque eu te amo. Quer dizer, vem. A obrigação é tua. Já que eu te amo, tu tem a obrigação de me fazer feliz.
Então ele se projeta no outro. E como o outro existe só para satisfazê-lo, se ele comete alguma coisa em relação ao outro que não é feliz, que não é adequado, azar do outro, né? O outro está ali só para fazê-lo feliz. Então, ele acerte com o outro ou ele erre com o outro, não tem maior problema. Não tem por que ele se arrepender. O que eu estou querendo dizer é que uma pessoa que tem a competência de se arrepender, ela já deu um passo em direção ao desenvolvimento do conceito de solidariedade. Do conceito de considerar-se como seu semelhante aquele com quem ela convive ou quem ela está convivendo naquele momento. Ela já deu um passo de saída do egocentrismo. É pouco? Sim, pode ser. Mas é definitivo, é um corte significativo que ela faz entre um antes e um depois. Ela está enxergando as pessoas à sua frente e por isso ela se arrepende. Porque ela enxerga o outro e ela sabe que não é o adequado e ela enxerga o outro como igual. Então é claro que ela vai se arrepender. O que eu estou querendo dizer, quando a gente se arrepender, de preferência, não crie motivos para se arrepender, claro. Pacífico. Mas, quando a gente colocar os pés pelas mãos e conseguir sentir-se arrependido, pule de alegria. Sim, pule de alegria. Porque você estará assinando para consigo mesmo o depoimento de crescer um pouquinho. Você está caminhando na direção da pessoa que deve ser uma pessoa de bem, que está na terra para realizar o seu melhor, como cidadão de uma lei de sociedade que é. E você está consciente disso, então, por isso se arrependeu. Agora, um parêntese rápido, mas não pode deixar de ser feito. Arrependimento é algo que é claro que vai nos entristecer, mas por um período. Uma coisa que começou a ficar mórbida já não é mais processo de arrependimento. Como é que eu diferencio uma coisa da outra? Às vezes dá, às vezes não dá. Mas qual é o elemento divisor? O arrependimento é algo que eu vou sentir, vai me entristecer, mas não vai tirar a minha vontade de fazer. Porque a minha vontade principal gerada pelo arrependimento é o ato de querer reparar. Se esse entristecimento ele está caindo no processo da culpa, de eu me achar um infeliz, um desgraçado, pior que Deus, só se existissem dois igual a mim, como não existe dois, eu sou o pior da humanidade. Isso não é arrependimento, isso é depressão, e isso é doença. Então, buscar o auxílio médico, e nós, que somos simpatizantes ou somos espíritas, sabemos o quanto a casa espírita pode também nos ajudar. Não substitui tratamento médico, evidentemente, mas o quanto aliado esses dois pontos podem ser produtivos, para que a gente recobre as condições anteriores e utilize o resto da existência ainda para dar conta de alguma reparação. Então, dentro desta ideia de arrependimento, expiação e reparação, nos ocorre uma história relatada por Amélia Rodrigues Espírito, na psicografia de Edivaldo Franco, está na obra Pelos Caminhos de Jesus, Encontro de Reparação. E é exatamente o episódio da mulher adúltera, após aquela circunstância que os evangelistas narram. Passado aquele episódio, ela vai pedir uma entrevista com Jesus, a sós. E ele vai conceder. E ela vai lhe dizer, e nós vamos contar na nossa maneira de contar. Ela vai lhe dizer que dera-se conta que, na verdade, traiu a si própria. Porque desde muito jovem ela tinha sonhado com a sociedade conjugal,
com a construção de uma família, mas não conseguiu resistir àquele sedutor que o marido colocou em sua casa. Então, além de trair os laços propriamente do matrimônio, o mais grave para ela é que traíra a si mesma. E diz a Jesus que ele lhe salvou a vida, mas quem poderá salvá-la de si própria? E Jesus então vai ter um diálogo bastante franco, terno, objetivo com ela. E vai lhe dizer que nesses momentos em que nós caímos efetivamente em nós, é muito interessante que possamos desenvolver a paciência e a confiança em Deus. Porque nada que é feito de inopino tende a bom resultado, salvo raras exceções que não confirmam a regra. Então, inicialmente, a paciência e a fé em Deus. Na sequência, oferecer-se sinceramente ao processo de reparação. Não há a menor necessidade de nós tomarmos a justiça nas próprias mãos e nos machucarmos, como faz aquele que eu referi do falso arrependimento, daquele que já saiu do arrependimento, que já está na doença. Assim como não é possível tomar a justiça nas mãos para aplicar ao outro quando somos ofendidos, é da mesma forma equivocado, da mesma forma, tomar as justiças nas mãos e machucar a si mesmo. No primeiro caso, a gente tem uma síndrome divina porque acha que Deus pode dormir, então a gente vai fazer por ele. Vai lá e machuca quem nos machucou. No segundo caso, a gente também acha que Deus pode cochilar. Então, como ele não vai me responsabilizar, eu me massacro. Quem lê o Céu e o Inferno fica absolutamente tranquilo. Não vai ficar assim, então não precisa se machucar. A vida vai dar conta de nós. Então, deixa o passado e siga em frente. Quando um leite derrama, só tem uma saída se quiser tomar café. Ferve outro. Se chorar, sim, por 5 minutos. Mais que isso da ruga, já é um péssimo negócio. Um dia eu contei isso, e no intervalo, estávamos fazendo um seminário, no intervalo veio uma pessoa, um jovem, e disse, mas a senhora está muito atrasada, porque agora já tem micro-ondas. E eu não tinha ainda micro, pensei, meu Deus, como eu sou velha. Dei um exemplo errado, dei um exemplo do passado, isso não acontece mais. Mas sempre tem uma boa alma junto da gente. Veio uma outra jovem e me disse assim, mas dona Sandra, também derrama no micro. E aí é um horror o cheiro. Espere e verás. Voltei do intervalo e repliquei. Mas só tem uma saída. E Jesus então vai dizer a ela que a vida vai lhe dar um momento de reparação. Essa mulher foi, segundo Amélia, para a cidade de Timor, abre uma casa de passagem, porque os pobres nunca tiveram exatamente onde morrer na terra, e parece que ainda não tem. E cuida desses pacientes terminais, vamos dizer assim, na linguagem moderna. Um final de tarde, chega um homem destruído pelas febres do deserto. Ela trata dele durante toda a noite. E na manhã seguinte, ele lhe pergunta, você conhece esse carpinteiro de quem me falou durante a noite? Ela disse, sim, ele salvou minha vida. Ele disse, pois é, eu também. Ele salvou a vida da minha mulher, que eu surpreendi em adultério. Levei-a para a praça e ele salvou-lhe a vida. Eu odiei este homem profundamente, até que eu me dei conta que eu já traíra
muito antes dela. Mais do que isso, logo depois dos primeiros momentos do casamento, eu voltei à minha vida de solteiro e deixei a jovem em nosso lar. E ainda permiti que entrasse em minha casa um sedutor que eu sabia ser destruidor de lares. E tendo caído em mim, eu venho desesperadamente procurando esta mulher para lhe pedir perdão. Ela não se identificou. Apenas o abraçou e disse: se você já entendeu isso, vai, e a vida te dará um encontro de reparação. É exatamente isso que essa doutrina nos permitiu entender. Nossa existência atual é o nosso momento de reparação. É o nosso encontro de reparação. Lutemos por essa existência. Não fujamos dela sob nenhuma justificativa, e eu não estou falando necessariamente do suicídio direto, mas de todas aquelas fugas, desistências, de todos aqueles sentimentos de desânimo, de desesperança, que muitas vezes nós consentimos que entre em nossos corações. Muito ao contrário. Fundamentados nestas preciosas ferramentas trazidas pela doutrina dos Espíritos, nesta obra em especial que há 150 anos ilumina nossas almas, aproveitemos essa oportunidade sublime para construir o nosso próprio céu, na consciência tranquila e na alegria de viver, porque desta feita nós vamos fazer todo o nosso possível e vamos fazer todo o nosso melhor. Muitíssimo obrigado a todos pelo carinho, pela atenção. Permaneçamos em paz.